A cozinha dos Losetas. They burn these individuals in a 55-gallon drum using diesel because diesel burns slower. They've had people's heads thrown into a disco. When you have plastic bags on the backdrop, you know something's going to happen. You know that they don't want to stain something. They've put them in acid and watched their bodies deteriorate. They have shaking down, kidnapping, stealing cars, selling pirated goods. They started taking over corrupt trade unions. So it wasn't just a fight about the drug trade of the United States. It was a fight about controlling every inch of territory and all of the businesses in this territory. Então, como e por que foram criadas cozinhas de torturas? O governo mexicano declarou guerra aos cartéis em 2006, desencadeando a violência. Estima-se que a vida de cerca de 200 mil pessoas tenha sido brutalmente ceifada. Desde então, mais de 30 mil pessoas estejam desaparecidas. Se este número já fez você ficar zonzo, calma, que isso é só o começo. Os atos de tortura feitos por essa gangue farão você perder a fé na humanidade. Os Losetas tinham muitas zonas operacionais espalhadas por todo o país. É relatado que eles tinham 12 celas, ou casas, onde levavam as vítimas para interrogar, aterrorizar ou simplesmente para levar suas vidas. A polícia soube pela primeira vez sobre uma dessas cozinhas, quando um ex-policial e chefe dos Losetas, chamado Karim, foi preso em agosto de 2011. Ele forneceu informações sobre duas cozinhas em Poza Rica, que ficavam muito perto da Fazenda Galeira, que era outro centro para torturar pessoas, e o outro rancho ficava em São Fernando, usado para o mesmo propósito. Também tinha um enorme forno ao ar livre, como o de Galeira, que tinha sido usado para queimar cadáveres. Vários outros ranchos e cozinhas foram descobertos, e todos com restos mortais de vítimas saindo de pilhas de cinzas. Então, o que acontecia dentro dessas casas? A técnica mais comum e brutal usada pelos líderes do cartel era transformar suas vítimas em sopa. Sim, você ouviu corretamente. A técnica do El Guiso, ou ensopado, garantia uma morte lenta e dolorosa para as vítimas dos Losetas. Embora o cartel tivesse usado todos os métodos brutais para torturar suas vítimas neste ponto, este método se tornou mais popular entre seus homens, sobre o reinado de Miguel Ángel Trevino Morales, também conhecido como Z40. Os membros do cartel derramavam ácido sulfúrico concentrado e água em grandes barris, até o ponto onde o líquido começava a ferver e borbulhar. Depois que o líquido estava pronto, as vítimas entraram nele. The way that he would dispose of these bodies is he would, for lack of a better word, he would liquefy the remains of the bodies in vats of chemical substance. O líquido gradualmente desgastava seus corpos, e eles encontraram um fim trágico muito lento. A agonia que suportavam é inacreditável, e é difícil imaginar como alguém em sã consciência poderia gostar de fazer algo a pessoas inocentes. Algumas dessas pessoas também foram colocadas dentro de incineradores ou grandes caldeiras, enquanto eles ainda respiravam, afirmou o professor George Grayson. They also prepare guisos. These are stews where you take a member of the family and you put them in a pig boiler and you put gasoline on them. And then you set a match. Em 2011, quando as autoridades invadiram uma das 12 cozinhas usadas por Losetas para torturar e até cozinhar suas vítimas, eles encontraram uma imagem angustiante dentro das paredes manchadas de vermelho do Rancho Galeira, que tinha os horrores da brutalidade impressos neles, criando um ambiente perturbador. Era uma imagem para quem ousasse entrar em suas instalações. Fora do prédio havia um forno de tijolos ao ar livre. Embora seja tradicionalmente usado para fazer um prato de milho chamado zachaui, os membros dos Losetas tinham um plano diferente em mente para o equipamento. Depois de infligir imensa dor às suas vítimas, os membros do cartel usariam fogo para se livrar dos restos mortais, para que não houvesse vestígios. Funcionários forenses entravam na casa, vestindo trajes de proteção e máscaras faciais, para evitar o fedor repugnante de restos mortais podres. Eles encontraram pilhas de cinzas no incinerador, junto com ossos, unhas e dentes enterrados nele. As palavras para Zachaui agora têm um significado totalmente novo para os moradores locais.
Em outro relatório, descobriu-se que um dos ex-líderes dos Los-Zetas, Heriberto Lazacano, que costumava colocar a carne de suas vítimas em seu tamalês, que seria uma massa de milho, e após isso ele comia. O cartel também teria tirado a vida de uma menina de 6 anos na frente de seus pais, como método de tortura. Os Los-Zetas também é famoso por sequestrar aleatoriamente imigrantes que estavam de passagem pelo México para chegar aos Estados Unidos. Eles são levados para um dos esconderijos secretos e usados para cobrar resgate de suas famílias ou parentes nos Estados Unidos. Eles passam por imensa dor e sofrimento antes que o dinheiro chegue. Em 2011, os Los-Zetas sequestraram 139 imigrantes e os levaram para a fazenda em São Fernando, onde torturaram e tiraram suas vidas. Eles supostamente suspeitavam que aquelas pessoas poderiam se tornar recrutas do Cartel do Golfo, o que levou eles a tomar medidas tão brutais. No entanto, foi mais tarde revelado que os imigrantes não tinham qualquer relação com o cartel e estavam apenas de passagem pelo México. No início de 2010, membros do cartel sequestraram 72 imigrantes e levaram-os para uma fazenda, pedindo-lhes dinheiro. Todos eles acabaram perdendo suas vidas, depois de suportar as brutalidades dos membros do cartel. Em 2009, as autoridades mexicanas solicitaram que a equipe de aplicação da lei e de ligação com a fronteira dos Estados Unidos com o México investigassem os casos de centenas de desaparecidos. Pessoas na área da fronteira formaram uma equipe com os investigadores forenses da FBI e encontraram barris que levaram a Santiago Meza Lopes e Joana Cartel. Obviously, our initial objective, we don't know what we're looking at. We've never seen anything of this magnitude in the States or anywhere else, so we don't know what to expect. A equipe descobriu 4 barris enterrados no solo, que continham substâncias sólidas e semissólidas, com alto nível de pH, e alguns travesseiros, cobertores e muitos ossos humanos. Each barrel is handled with immense caution. Okay, is it safe? Okay. Não é só isso, eles também encontraram barris de plástico semelhantes espalhados pela cidade, que continham restos humanos na forma de ensopado com mensagens arrepiantes gravadas na parte externa dos barris de plástico. Some similar barrels that they discovered in other parts of the city, these are other barrels, but these actually have a message on them saying this is what will happen to the engineer and all of those who are with him. We're gonna make them into stew. Como mencionado, provavelmente foi realizado por um cartel diferente, mas é bastante evidente onde eles aprenderam a técnica com os membros dos Los-Zetas. Eles queriam transmitir sua mensagem de todas as maneiras possíveis, mesmo através de métodos tão hediondos e horríveis. A pior tortura de El Chapo. Em 2008 surgiria um vídeo que deixaria até os detetives mais experientes em choque total. Este era um homem conhecido como Israel Rincón Martínez, mais conhecido como El Guacho. Yo estoy con su hermano, le dijo, y con el señor. No, aquí que no va a estar aquí con el Chapo, con la prima, dijo. Aquí no va a estar con la prima, dijo. ¿Usted va a estar con mi hermano o no va a estar con nadie a la verga? Me dijo. Oiga, le dije, pero ¿por qué está pasando? Así como le estoy diciendo, me dijo, a la verga, le dije. O va a estar para acá con nosotros, o si no, diga de una vez. Israel costumava trabalhar para o cartel de Sinaloa, mas na época em que El Chapo estava em uma guerra total contra o cartel de Beltrán Leiva, isto era normal na maioria das vezes. Os cartéis estão lutando entre si por poder e rotas de contrabando. O que também é normal é que, às vezes, sicários mudam de lado durante as guerras. Foi o que Israel fez com El Chapo. Isso foi a traição suprema para ele.
Pouco depois de saber sobre isso, El Chapo mandou sequestrar Israel e levá-lo para um de seus esconderijos. Israel foi submetido a alguma das torturas mais cruéis já imaginadas, e o pior é que El Chapo estava lá assistindo junto com seus filhos mais velhos. De fato, Los Chapitos foram criados desde muito jovens para se tornar pessoas aterrorizantes. Rincon foi eletrocutado e seus dentes foram removidos com alicates, até ele desmaiar. Foi quando um médico interveio, reanimando Israel, para que ele sentisse cada minuto de tortura. Foi revelado mais tarde, durante o julgamento, que esse era um dos procedimentos padrões de tortura de El Chapo. Ele sempre tinha um médico em sua folha de pagamento, para garantir que suas vítimas de tortura vivessem mais. Israel foi submetido a alguma das torturas mais cruéis imaginadas, e o pior é que El Chapo estava lá assistindo junto com seus filhos mais velhos. Israel foi torturado até morrer, e tudo foi filmado e carregado para espalhar o medo online. Os rivais de Sinaloa tinham que saber com quem estavam lidando. Pai e filho executados. O primeiro clipe do vídeo mostra o início da experiência aterrorizante das vítimas. Eles estão sentados no chão, amarrados com as mãos nas costas e bocas envoltas em panos brancos, enquanto os membros impiedosos do cartel ficam de pé sobre eles. Os membros começam a tortura batendo brutalmente no pai com uma grande vara de madeira, atingindo continuamente seu corpo como punição, enquanto seu filho observa, já machucado e espancado. As coisas tomam um rumo ainda mais sombrio quando um dos membros do cartel corta repentinamente a cabeça do pai na frente do filho, usando uma pequena faca semelhante a um estilete. O atacante força a cabeça do pai para trás e, sem mostrar misericórdia, corta seu pescoço com a lâmina pequena na frente do filho indefeso. O sangue espirra no torso do filho, enquanto a cabeça separada do pai é jogada na terra. O filho reage instantaneamente com gritos suaves e choros de dor, chocado ao testemunhar a morte de seu pai. No entanto, o pai não resistiu e nem lutou enquanto era morto, parecendo aceitar seu destino duro, embora seja altamente possível que as drogas e o trauma tenham influenciado tal aceitação da morte. Com o pai morto, os criminosos sádicos voltam suas atenções para o filho aterrorizado. Os agressores claramente queriam maximizar seu sofrimento, arrastando sua tortura como puro entretenimento, em vez de matá-lo rapidamente como fizeram com seu pai. Eles começam a cortar lentamente a pele de seu peito e abdômen, usando facas, sem nenhum cuidado, removendo camada após camada de pele encharcada de sangue, eventualmente mostrando o tecido muscular e os órgãos internos para a câmera. O jovem tenta se proteger, cruzando os braços ao redor do peito, mas a gangue implacável continua seu ataque, até que suas costelas, pulmões e corações pulsantes estejam expostos. Em intensa dor e perdendo sangue, a vítima implora por perdão, enquanto seus agressores continuam sem misericórdia. Finalmente, após remover o coração ainda batendo, eles terminam seu ritual horrível, cortando contra o corpo morto deixado cruelmente exibido. A cena final revela o terrível desfecho dessas mortes, com 2 corpos mortos deixados lado a lado em uma lona manchada de sangue. Quero água. Claro que o vídeo Quero Água foi feito por Fabian Morales e seus capangas. No vídeo, os palhaços do CJNG sequestram um membro do cartel rival, provavelmente um ex-membro do La Família. A vítima nunca foi identificada, pois o vídeo começa com o rosto virado. Um vídeo de 30 segundos mostra um homem a centímetros da morte, após os palhaços removerem toda a sua pele do rosto e de partes do corpo. Mas essa não é a única parte horrível do vídeo. Tem algo que mostra a real maldade de Morales e sua gangue, quando provocam a vítima, zombando dele e rindo de sua dor. Em certo ponto, os homens continuaram perguntando se ele queria água, mas imagine ter uma conversa com alguém que não tem um rosto, e sim uma máscara de um palhaço. O homem geme de dor, e é bem claro que ele só quer morrer, mas os palhaços continuam zombando dele, mantendo-o vivo pelo maior tempo possível. A voz dele é rouca e fraca, mas isso só diverte os palhaços. Ver uma cena como essa em um filme de terror pode ser suficiente para causar noites sem dormir e até ataques de ansiedade. É difícil compreender como um grupo de pessoas pode fazer isso com outro ser humano. Estar a centímetros disso e rir disso
Quantas coisas tem que dar errado na sua vida para acabar desse jeito? E pensar que Fábio Morales e seus capangas foram bebês um dia. Você pode imaginar a violência que testemunharam ou até sofreram antes de se tornarem os monstros psicopatas que se tornaram? Acho que nenhum animal faria isso. Animais vão atrás de comida para sobreviver, mas o CIDIND e seus soldados fazem por prazer. O CIDIND faz da violência um meio para o fim. E na era em que podemos compartilhar e assistir praticamente qualquer coisa online, isso está se tornando ainda mais perigoso. A violência se espalha facilmente, e ser exposto a ela desde cedo pode levar a uma mente sombria e violenta. Mais uma vez, por favor, não procure por este vídeo ou outros vídeos postados pelo CIDIND ou qualquer outro cartel.